Olá, pessoal, bom dia! Graça e paz, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje já, desculpa aí, pessoal, estamos aqui em mais um dia, né? Uma segunda-feira, ao qual todos nós estamos aí prontos para a batalha. Batalha esta que todos nós esperamos ser vencedores. Estamos nessa batalha com um único propósito: vencer e vencer. Vencer todas as opressões, todos os levantes, todos os obstáculos. Mas sozinhos somos incapazes de vencer qualquer guerra, qualquer batalha. Por isso, pessoal, nesta manhã quero compartilhar com vocês o Salmo 91, o qual tem o título A Sombra do Altíssimo. A sombra do Altíssimo. Já aqui a princípio aqui, né, do texto, a gente já se depara aqui com como se diz, uma das proteções, né? Porque são muitas. Então, quando você e eu estivermos em situações de dificuldade, nós temos que clamar e chamar pelo Altíssimo, né? Aqui diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É o que diz, né? Então, ao que diz essa frase, diz ao Senhor, olha, diz ao Senhor. Não diz a qualquer, não diz para A, para B, para divindade, para qualquer outro Deus que não seja o Altíssimo. Então, nesse momento de que a gente se sente confrontado, desafiado pela circunstância da vida, nós temos que confiar e esperar somente nele, porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa ajuda. Então, não temos que clamar a nenhum outro, dizer somente ao Senhor, né? Como diz aqui o comentarista, né, do Salmo 91, eu não sei quem escreveu, se foi Davi ou se foi Moisés que escreveu o Salmo 91. Me falha agora a memória, mas o salmista diz isso. Aqui o salmista diz ao Senhor. Ele não vai dizer para qualquer um outro, para o intermediário, para um padroeiro, para uma padroeira, para ninguém, para nenhum outro, mas para o Senhor. Ele diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Você é capaz de dizer isso para quem? A quem você? Quem é que tem mérito para ouvir uma oração feita dessa maneira? Meu refúgio. Quem que é teu refúgio? E meu baluarte. Deus meu. O salmista está dizendo aqui: Deus meu, em quem confio? Ele confia só no Senhor. É só no Senhor que pode livrá-lo. Nós temos somente a um Deus, um único Deus, único Senhor, que é capaz de nos proteger, nos guardar, nos livrar. Não adianta recursos humanos. Não adianta
você confiar na tecnologia, você confiar na ciência, você confiar em nenhuma outra coisa. É claro que tudo isso Deus permitiu para nos ajudar. Tudo isso é criação do Senhor, mas a nossa prioridade vem unicamente de Deus. Aqui no Salmo 3 diz assim, no capítulo 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu fico pensando, lendo essa passagem aqui do Salmo 91, mais precisamente aqui no 3, e enfim, todo o Salmo 91 tem proteção, tem armas poderosíssimas espirituais, né? Mas eu fico lembrando de Davi, quando foi enfrentar o gigante, né? Foi enfrentar o filisteu. Nossa, Davi foi realmente somente com a fé e a coragem. Uma fé e uma coragem no Deus Altíssimo. Tanto que ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Ele teve coragem, teve ousadia de dizer quem é esse incircunciso para o gigante filisteu. Olha, isso é autoridade, isso é coragem. Vinda dele próprio? Não. Ele tinha total confiança no Senhor. Por isso que ele teve a ousadia e coragem de abrir a boca e dizer isso. Aquele gigante ao qual temia o povo, temia os soldados do exército de Saul, todos ali tremeram, todos ali amarelaram, mas Davi não. Eles não tinham coragem de falar nada, eles não tinham coragem para falar o que Davi falou, chamar o gigante de incircunciso e dizer que iria vencê-lo, derrotá-lo naquele dia mesmo, diante das afrontas, insultos do gigante filisteu. O Davi ele rebateu com palavras de coragem, de encorajamento. E disse, não só falou, mas ele agiu, não foi só com palavras, ele foi com atitude. Isso que nos chama atenção. Não adianta muitas vezes a gente ficar só na falação, só né, com a, vamos dizer assim, com a teoria, essa que é a palavra, só com as teorias e não partir para cima da realidade, na prática, com atitude, com coragem. Então, isso me chama muita atenção naquela passagem ali de 1 Samuel 17. Davi, ele era um menino, um rapazinho, adolescente, né? E com toda essa ousadia, com toda essa coragem, deixou o exército de Saul no chinelo, vamos dizer assim. Com toda a coragem e determinação, porque ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Tanto que quando Saul quis oferecer a ele aqueles aparatos, aquele equipamento, meu Deus do céu, Davi se sentiu tão desajeitado com tudo aquilo. Eu fico imaginando o tanto que aquilo estava atrapalhando, né? Aquelas vestimentas, aquelas armaduras, com todo aquele peso. Davi, que era acostumado com tanta liberdade lá no campo, pastoreando as ovelhas, e de repente se achar ali numa condição ali de... que toda aquela proteção não iria valer nada para ele, porque quando ele teve situações de dificuldade lá, com as ovelhas, quando veio aqueles animais lá,
o leão e veio o lobo, não me lembro bem quais foram os animais que queriam atacar as ovelhas, ele com uma queixada fez sucesso. Na outra situação também, ele vencia com o poder da fé, sem nenhuma arma nas mãos, sem nenhuma arma. Quando ele se deparou com o gigante, ele também desfez de todos aqueles aparatos que Saul queria colocar sobre ele. Ele rejeitou, ele não quis, porque quando o homem procura alternativa para vencer no mundo espiritual, é derrota total. Mas Davi, ali, ele rejeitou toda aquela proteção, aquelas armas, e foi no nome do Senhor dos Exércitos. É isso que acontece quando nós dependemos unicamente do Senhor, pois Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha que proteção maravilhosa, sendo que aqui antes ele diz, meu refúgio e meu baluarte. Olha, meu refúgio e baluarte, logo depois é que ele entra na questão lá do laço, né, do passarinheiro e de todo tipo de peste perniciosa que assola ao meio-dia, não só na questão física, mas na questão de ordem espiritual, principalmente, porque a intenção do inimigo é jogar os seus dados, nos enlaçar, jogar seus dados e atingir a nossa mente. Mas o Senhor sempre está por perto para nos livrar, Ele sempre está por perto como para nos proteger, porque Ele realmente é o nosso refúgio, é o nosso baluarte. É nele que nós devemos depositar nossa confiança, nossa esperança. Porque os artifícios, as alternativas humanas, científicas, nada resolve. Realmente, quando nós depositamos a nossa esperança, nossa confiança, nós venceremos. Porque, de fato, a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. É Ele que nos capacita. No mundo espiritual, Ele que nos reveste. É Ele que nos dá toda a cobertura. É Ele que coloca sobre nós as suas armaduras. Por isso, nós devemos confiar somente nele. E enfrentarmos todo e qualquer desafio, todo e qualquer obstáculo que surge no nosso caminho, porque há uma guerra, uma batalha espiritual muito grande, a qual nós nos deparamos muitas vezes sem condição alguma para lutarmos contra as hostes malignas, principados e potestades. Ai de nós se não fosse a cobertura do Senhor, ai de nós se não fosse Ele o nosso refúgio, o nosso baluarte, para vencermos a batalha, a guerra de cada dia, cada manhã, porque é uma guerra, uma batalha constante. Constantemente nós nos deparamos com essa batalha. E o campo da batalha, onde se trava a maior guerra, é aqui, aqui na nossa mente. É aqui que o inimigo das nossas almas, ele tenta jogar os seus dardos inflamados. E realmente nós somos incapazes de resolver se nós não clamarmos ao Senhor e pedirmos a Ele a sua graça, a sua proteção, para que venha nos livrar do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas, porque realmente essa peste perniciosa, ela quer atingir a nossa capacidade de reagir
diante das lutas dessa vida, porque Ele sabe que nós somos frágeis, nós somos incapazes, mas nós sabemos que há um Deus todo-poderoso que é capaz de nos livrar de todas essas setas malignas que todos os dias tão de perto nos rodeia, tentando nos afastar, tentando nos enfraquecer. Irmãos, nós precisamos ter coragem e determinação. Quando houver essa situação de batalha espiritual na nossa mente, nós não devemos jamais recuar. Aí você deve pensar, firmar sua mente e focar no alvo, focar em Deus e não recuar, jamais desistir. Se você tem um propósito, se você tem um planejamento, um projeto, seja de ordem material, seja de ordem espiritual, vem as batalhas, vem aqueles momentos de desânimo, de incerteza, de insegurança, de medo. E na nossa limitação humana, o que é mais certo para a gente fazer, humanamente falando, é voltar atrás, é recuar. Porque o inimigo, ele joga os dardos dele na mente para dizer, você não vai conseguir, você não é capaz, não faça isso agora, deixa para depois. Então você tem que se lançar com fé, com esperança, com confiança, para poder vencer o inimigo, porque o que ele quer realmente é dizer para você que você não pode, que você não consegue, que não vai dar certo, trazendo dúvida, trazendo medo, trazendo insegurança. Então, quando você pensar que você pode, não pelos seus méritos, mas que Deus é contigo, a partir desse momento você já está vencendo todo ataque do inimigo na sua mente. Porque realmente, irmãos queridos, a nossa batalha se dá no mundo espiritual, se dá na mente. Então, não recue, não volte atrás, não desanime, se lança com fé e confiança, porque certamente você e eu venceremos pelo poder da fé, firmado, focado no Senhor Deus dos exércitos, porque é dele que vem a nossa confiança, é dele que vem a nossa esperança, vencendo todo medo, lançando fora todo medo, e para obtermos a nossa vitória. Amém? Eu falo isso de experiência própria. Muitas das vezes eu me deparo com situações de muito medo, situações de muita insegurança, a qual vira um turbilhão na minha mente de confusão até mesmo. Mas quando eu paro e foco em Deus, sabendo que eu estou na dependência dele, não há que temer. Vamos então vencer os gigantes na nossa vida, na nossa caminhada, assim como Davi foi, com determinação, com confiança, com esperança, e ele conseguiu. E você também vai conseguir. Vai em frente, dê o seu melhor, tá bom? Dê o seu melhor e vai na fé, porque com certeza você vencerá, você e eu, amém? Tenha uma semana abençoada, produtiva, feliz, confiante naquele que é a nossa esperança, tá bom? Deus os abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.